graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Espero que todos estejam bem, rompendo em fé e andando na presença do Senhor dos Exércitos e ouvindo esta maravilhosa voz. Eu quero compartilhar com as irmãs nessa hora sobre a palavra maravilhosa do Senhor que tem falado tanto ao meu coração, e eu tenho meditado muito sobre a voz do Senhor. Qual é essa voz? Que voz é essa? O que essa voz nesse tempo tem a nos dizer? O que Ele tem a nos falar, já que Ele é o comunicador excelente da humanidade? Ele é o único que tem palavras de vida eterna, só Ele tem. E Ele é poderoso para, com uma palavra, mudar toda a história da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, a vida dos nossos filhos, com uma palavra, uma instrução, uma voz que pode mudar toda a nossa história. Ele disse para Maria Madalena, lá em João capítulo 20, quando ela estava chorando junto à entrada do sepulcro, e enquanto chorava, ela baixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: viu o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Essa voz, essa pergunta, quando Deus pode nos perguntar, cada uma de nós, mulheres que temem ao Senhor, mulheres que amam Jesus, mulheres que estão dispostas a ouvir essa voz, quantas lágrimas têm caído dos nossos rostos, quantas lágrimas às vezes escondidas, quantas mães têm chorado com temor pelo dia de amanhã na vida dos seus filhos. Quantas esposas têm chorado porque não reconhece nesse casamento um casamento estabilizado, não tem visto mudanças. Quantas avós, quantas servas têm chorado. E Jesus, antes de aparecer para qualquer outro, Ele está ali à porta do sepulcro, importando-se, interessado por uma mulher que chorava. A dor daquela mulher, Maria Madalena era grata ao Senhor porque dela Ele tinha expulsado tantos demônios. E ela estava ali e ela queria um corpo para honrar, um corpo morto. Mas quando ela reconheceu essa voz que chamou-a pelo nome, Deus chama você, mulher, pelo seu nome. Ele te reconhece porque natureza ainda informe no ventre de sua mãe, você foi tecida de forma extraordinária. E todos os seus dias estão escritos no livro dele, quando nenhum deles ainda havia. Há um propósito, há um chamado, há um serviço lhe esperando. Há um chamado de um mestre, esse comunicador por excelência que é o Senhor, Ele quer nos falar. E a voz dele hoje acalma o nosso coração, porque Ele pergunta: mulher, por que choras?
Eu me importo com a sua dor e eu sou poderoso para te ouvir, para mudar o cântico dos seus lábios, para te revestir de força, para te colocar vestida com o vínculo da perfeição que é o amor, para te dar essa ternura, essa bondade, essa mansidão, esse domínio próprio, para te vestir com paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Eu sou poderoso para, através do meu espírito, mudar todo o seu ser, mudar sua marcha, seu cântico, seu prumo, te colocar no lugar devido, Harabassuriamas. Por que choras, mãe? Eu sou poderoso, eu sou o melhor pai do mundo, eu sou mãe excelente, porque ainda que uma mãe que amamenta um filho se esqueça que está amamentando ou se esqueça daquele filho, eu sou poderoso para juntar vocês, Harabassuriamas, debaixo das minhas asas, como a galinha junta os pintainhos. Porém, diz a Bíblia que Israel não lhe quis. Eu sou a melhor mãe do mundo, eu sou o melhor pai do mundo, eu sou pai excelente, pai que se inclina. Davi disse, eu esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Eu vos ouço. E eu tenho voz, a minha voz acalma a tempestade, a minha voz destrona exércitos, Harabassuriamas. A minha voz faz cessar o pranto, o choro, o lamento, a petição, o gemido da tua alma. Sou poderoso para responder orações antigas e sou poderoso para responder orações imediatas. Sou poderoso para curar o corpo, curar a alma, curar a família e restabelecer o meu trono dentro dessa casa que há muito não tem me entronizado. Invoco o meu nome, busco o meu nome enquanto estou perto e me invoca enquanto vocês podem me achar. O choro eu cesso, porque ainda que ele dure uma noite inteira, a minha alegria virá pela manhã. Ah, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que entram no quarto, fecham a porta e choram na presença do Senhor em silêncio, porque eu rego cada uma dessas orações em lágrimas, e nas minhas taças de ouro eu recolho para responder com fogo, Karayasiranamas. Sou poderoso para apartar toda fúria do meu adversário. Sou poderoso para mudar o cântico, a história, a marcha e a vereda. A minha voz. Por que choras, mulher? De repente aquela mulher ouviu aquela voz dizendo, por que você está chorando? Tanta gente pergunta, muitas vezes uma amiga liga chorando e a gente pergunta para ela assim, por que você está chorando? Ah, irmã, meu casamento. Ah, irmã, meu filho. Ah, irmã, minha filha. Ah, irmã, as finanças. E Jesus, quando ele pergunta, por que você está chorando? Por que choras? Ele é poderoso para mudar ainda antes do diálogo acabar, antes dele terminar a fala, de curar tudo no seu ser e tudo ao redor de você. E curada, ser você resposta de cura para outros tantos que estão ao seu redor. Glórias a Deus por isso. A voz divina, que voz maravilhosa. Lá em 1 Reis 19:12, diz assim, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave, uma voz tremenda que falou com Elias, uma voz calma e suave. Depois de tanto fogo, terremoto, de tanto assombro, espanto, vem uma voz calma e suave, uma voz que aquieta. Essa é a voz divina, uma voz majestosa que está lá em Ezequiel 43:2, que diz assim, eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Mulher, deixa essa voz entrar aí dentro do seu ser e te inundar, e do seu interior sair e fluir rios de águas vivas. Deixa essa voz aquietar os demônios que têm falado na sua mente. Eles precisam se calar. Não deixe nenhuma outra voz se quietar
Não abrigue outra voz no seu interior, na sua mente, no seu coração, que não seja a voz do Mestre. Cale as outras vozes, sossegue essas vozes, manda essas vozes saírem, baterem retirada da sua vida. Cala essas vozes que não têm dado valor. Não são vozes confiáveis, verdadeiras, são vozes mentirosas, vozes para te paralisar, que falam que você não é amada, que você não pode, não consegue, que o dia de amanhã vai ser muito atribulado, que você vai precisar de ter muito medo, porque Deus não te deu espírito de medo, Ele te deu mesmo espírito de amor, de poder e moderação, de equilíbrio, para que você ouça essa voz. Você precisa passar tempo com Ele. Então, desligue as outras vozes, cala as outras vozes. Se necessário for, fique sem celular, fique sem a internet, para que a voz do Mestre se estabeleça. Esse comunicador excelente quer te falar, quer apaziguar a sua casa e fazer você agente de paz, de mudança. Quer fazer de você a voz dele, como o microfone dele, como o baluarte dele na terra, como a voz dele na terra. E para isso você precisa ouvir a voz do Mestre. É uma voz que testifica da divindade de Cristo. Lá em Mateus 17,5 fala assim: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Eita glória! Eita glória! Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O Senhor dá uma ordem para que todos nós venhamos a ouvir, a Ele ouvir, é imperativo. Vocês estão ouvindo qual voz? Vocês estão se detendo em qual voz? Qual comunicação, qual notícia tem estado na sua alma? É tão bonito aquele texto que fala assim: vinde, ouvi, e eu vou contar o que Ele tem feito à minha alma. Vinde ouvir, sabe? Porque a mulher que ouve a voz do Mestre, ela tem algo a contar, porque da sua alma vão sair rios de águas vivas, palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição, da boca dessa mulher cheia do poder de Deus, da graça do Senhor, dos preceitos dele, dos milagres dele. Mulher que passou tempo com o Mestre, que tocou no Mestre, foi tocada pelo Mestre, nunca mais será a mesma, porque ela será portadora de boas notícias, porque Evangelho é poder de Deus. Evangelhos são boas notícias, boas novas. Oh, glória a Deus, aleluia! Essa voz muitas vezes não é entendida pelos homens. Lá em João 12:29 fala assim: a multidão que estava ali e ouviu a voz dizia que era um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou, mas não reconheceram que era a voz do Mestre. Ouviu um trovão. Jesus manda a voz dele sobre a sua casa e como um trovão ele cessa a voz do adversário, do maligno, a voz das trevas que você não pode ser curado. Você vai ser curada no nome de Jesus, liberta pelo poder do nome de Jesus, salva toda a sua casa, e você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu terei a alegria de cessar toda música que não provém do Senhor, toda voz que não provém do Senhor, toda notícia do caos, toda notícia do medo. Eu repreendo essa voz na minha vida, nos meus vizinhos, na minha cidade, onde eu passar, que eu seja a voz, porque eu parei para ouvir a voz certa, que é a voz de Cristo, do Mestre, do Salvador. Essa voz é fonte de gozo para os seus amigos. Em João 3:29 fala assim: a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que ele assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Olha que coisa linda! O amigo se alegra muito, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Meu Deus, coisa linda é ouvir essa voz. Coisa maravilhosa é ouvir essa voz que fala: você está muito ansiosa, aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Você está muito incrédula e eu vou dizer a você, como disse a Tomé: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia, acredite.
creia, tenha confiança, tenha esperança que o Deus de toda a esperança vai se manifestar sobre o seu lar ainda esse ano, na quarentena. Quantos milagres têm acontecido, quantas notícias extraordinárias no meio do caos, no meio do nada. Deus tem feito árvores que estavam mortas reviver, porque aos cheiros das águas elas brotarão, Marabaci Hanamás. Tu que está morto, seja vivificado no nome de Jesus. Seja o seu corpo físico, seu corpo emocional, Arabacirra, seja emocionalmente curada, levantada, refeita, liberta pelo poder do nome de Jesus, para levantar e dizer: eu sou do Senhor e eu ouço essa voz. Eu não preciso marcar a hora, porque Ele está pronto, poderoso guerreiro, para pleitear o pleito da minha alma. Ele me ouve, o meu Deus me ouve, e eu ouço a voz dele. Eu anseio pela voz do noivo. Eu tenho saudade desse noivo. Eu quero ouvir o que ele tem, o que ele gosta. Eu quero ser instruída por ele. Eu quero ter o caminho pautado por ele. Eu quero viver pautada na palavra de Deus, que é regra de fé e prática. Eu quero estar diante dos seus preceitos e meditar, porque abundância de paz tem para aqueles que amam a tua lei, e para esses não há tropeço. Eu quero que esse rio venha sobre a minha vida, esse rio caudaloso que está lá no céu, essa água purificadora que é o próprio Cristo, porque eu sou água que sacia o sedento. Eu sou porta das ovelhas, passe por mim. Eu sou caminho, verdade e vida. Eu sou videira verdadeira. Você está enxertado em mim, e muitas vezes vem poda na sua vida, mas regozijai-vos, porque poda faz você produzir muitos frutos para a minha glória. O meu nome é glorificado, porque Cristo em você, esperança da glória. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória a Deus! Essa voz é reconhecida dos crentes. Lá em João 10:4 diz assim: quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Você conhece essa voz? Deixa essa voz te curar. Deixa essa voz te instruir. E essa voz te pergunta hoje, mulher: por que choras? Por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu te amo. Fique na graça e na paz do Senhor. Essa voz, como de trovão, como som de muitas águas, uma voz que acalma a tempestade, não só aquelas de fora, mas sobretudo aquelas de dentro, aquelas que nos atormentam. E elas são dissipadas pelo poder da luz do Cristo, que tem todo o poder, toda a vida para ser manifesto em você. Eu te abençoo, mulher guerreira de oração, princesa do Senhor, menina dos olhos do Senhor, amada do Senhor. Seja revigorada por essa voz, em nome de Jesus. Amém.